Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te pedir para curtir o nosso canal, para indicar o nosso vídeo e para comentar o nosso conteúdo, que é feito com muito carinho, especialmente para você. E hoje eu gostaria de fazer já uma pergunta para a Dani, se a Dani costuma usar a inteligência artificial. E aí, Dani? Ele tem usado bastante, aliás, quem não tem usado inteligência artificial nos últimos tempos, né? Acho que chegou realmente para ficar, auxilia muito, né, em vários aspectos da nossa vida. Assim, mas confesso que os últimos avanços têm me deixado assim bastante perplexa, né, com a rapidez dessa evolução, como tudo vem acontecendo. Sem dúvidas, o que está acontecendo, né, e principalmente esse ano, parece que os passos estão galopantes, né, com relação à inteligência artificial, né? E eu sempre gostei muito de estar bem posicionada com relação a tecnologias. Eu sempre procurei aprender e me inteirar rapidamente das tecnologias. Inclusive, eu gosto muito daquela série. Não sei se você já assistiu algum episódio da Black Mirror. Essa eu ainda não assisti. Essa série eu acho sensacional, porque é uma série que vai mostrando, assim, às vezes as coisas parecem que estão tão distantes, mas depois deste ano, de 2023, parece que Black Mirror se incorporou na sociedade. E o nosso convidado de hoje, Dani, ele não perde nada de tecnologia. Fiquei sabendo que ele é fera nessa área, não é verdade? É verdade. Ele é fera nessa área e ele, inclusive, ele foi gerente, ele é, né, do escritório de transformação da Eletrobras, né, nossa empresa de energia. E ele foi gerente na área de tecnologia e ele é do babado da inteligência artificial. Ele trabalha no escritório de transformação, como você bem disse, né? Já foi também gerente de soluções de TI e atualmente está cursando uma pós em Machine Learning e é graduado em Ciências da Computação pela Universidade de Brasília. Então vamos receber sem delongas Marcondes. Seja muito bem-vindo, Marcondes, ao nosso podcast. É um grande prazer te receber aqui. Prazer muito mais meu de estar aqui, sendo recebido com tanto carinho por vocês e a gente poder conversar um pouquinho, trocar ideia sobre tecnologia, inteligência artificial e o que mais vocês desejarem saber. Desde que, né, eu não sou o dono da verdade, nem qualquer coisa. Se você não souber, você vai consultar o ChatGPT? Posso consultar o ChatGPT. Olha, Marcondes, a gente... Só um pequeno correção, para não confundir, mas o Departamento de Transformação Digital. Departamento de Transformação Digital. Muito bem. Essa área que a gente está atuando atualmente, né? Que maravilha. E Marcondes, no nosso primeiro quadro, né, é o Se Apresente. E a gente quer que a gente falou aqui alguma coisa sobre inteligência artificial nos nossos, né, singelos conhecimentos, né, Dani? Sim, são muito básicos ainda, nós estamos engateando. Curiosos conhecimentos, né? Mas a gente queria que você se apresentasse, né? Quem é o Marcondes? Contasse um pouquinho sobre você. Ok, Marcondes é um cara de 44 anos que gosta muito de música, tecnologia, gosta muito de fuçar, tem um filho de 12 anos, uma esposa maravilhosa e é difícil falar da gente, né? É difícil. É o primeiro desafio do nosso podcast. Mas eu sou um cara fuçador, gosto de mexer com tecnologia e acho que a gente pode desenrolar bem esse assunto hoje. Muito, né? Você é aqui de Brasília mesmo? Sou natural de Brasília, eu nasci na cidade de Taguatinga, no Hospital Regional de Taguatinga, cidade satélite aqui. E sempre morei aqui. E como é que surgiu aí essa paixão pela tecnologia? Foi muito engraçado, porque meu pai era médico e quando eu era criança a gente se espelha nos pais e eu queria ser médico. Até o dia que eu cortei meu dedo, começou a sangrar, eu queria desmaiar.
Marcondes, e além da sua paixão pela tecnologia, nós ficamos sabendo também que você gosta muito de música. Você Sim. pode falar um pouquinho disso pra gente? Como é? Você Gosto. toca profissionalmente? Tem uma banda? Como que é isso na Então, sua vida? O que acontece? Tudo começou quando eu era adolescente, né? Naquela época que a gente quer impressionar as menininhas no colégio. Nossa, sempre é isso, né? Daí? Não muda. Só muda de Todo endereço. mundo que Gente, toca chega a com gente essa tá, a gente mesma tá, a gente história. tá percebendo que é uma história desse jeito. repetitiva. É desse jeito. Então, aí a gente começou, né? Vendo outros colegas no colégio aprendendo a tocar violão, tocando violão, tendo algum destaque ou outro. A gente quis, né? Também aprender e encaramos essa... E foi engraçado, assim, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer e não parei. Ah, né? é? Então, aí, E você desde conquistou a essa sua esposa, época- como é que é o nome da sua esposa? Lívia. Você conquistou a Lívia com violão? Foi desse jeito. Olha só, então funciona, Mas, né? funcionou, mas demorou bastante tempo, porque não foi no colégio, não. Foi muitos anos depois. Olha! Mas foi assim, eu não toco profissionalmente, mas já cheguei a tocar semi-profissionalmente. Né? Então, tem uma banda assim, uma banda da igreja, né? Mas a gente já chegou a tocar em shows grandes, Olha. já toquei em rádio, já toquei em TV. Nossa, que bacana! Não sei se vocês conhecem a TV Canção Nova, eu já cheguei a tocar Sim. num programa lá na Canção Nova. Nossa, que legal. bacana! Depois eu passo o link para vocês verem lá. Bacana. Eu passando vergonha. Não, Mas passando a gente vergonha tem umas nada. passadas. Não. Queríamos que você tivesse trazido o violão aqui, Pois né? Pra é, dar uma palhinha, mas agora a gente perdeu essa oportunidade, vai né? Mas ficar quem para sabe o próximo. o próximo É. a gente já faz uma versão musical, né? Exatamente. Tá Agora, certo. você tem um filhinho bem fofinho também, né? Exato. E seu filho, ele tem esse relacionamento com a tecnologia, porque hoje em dia a gente percebe muito que as crianças, né, elas têm um relacionamento assim com a tecnologia que é quase que a família delas, né, atualmente. Como que é essa? Assim, meu filho hoje tem 12 anos, né? Rafael é o nome dele. Não lembro se eu já tinha falado Rafaelzinho. antes. E como eu trabalho com TI, sou bem próximo de tecnologia, tenho... Né, hoje todo mundo tem smartphone, mas lá em casa eu também tenho um tablet, tenho notebook, etc. E por essa proximidade, né, ele também começou a mexer com esses equipamentos cedo, né? E aí veio a pandemia. E a pandemia deu uma guinada muito forte nessa questão de tecnologia dentro de casa, né? Aula As aulas, virtual. aula né? virtual e tudo mais. E foi engraçado que eu percebi, né? Os coleguinhas, né, do colégio dele, e ele e os colegas começaram a perceber que após o período de aula eles poderiam continuar conversando por meio da tecnologia. Eu tenho o Miguelzinho também que passou por isso. E aí começou a jogatina, eles combinavam de jogar online todo dia. E é engraçado, né, que assim, que eu acho que a gente acabou, como pais, entrando muito em contradição, né? Porque existia, antes da pandemia, né, uma orientação de que os filhos tinham que brincar, não podiam muito mexer com Exato. tecnologia. E aí você fica ali sem deixar a criança ter De repente, celular do e nada, tal. você é forçado a ter que usar, E daí eles tinham que ficar lá, né, estudando com o computador. estudando com o computador. E era difícil estudar assim, né? Mas isso está acontecendo assim, cada vez mais, de forma assim, mais precoce, mais cedo, Mais né? precoce. Eu tenho 2 afilhadinhos de 5 anos, eles fizeram agora, né, início desse ano, 5 anos, e o presente de aniversário que eles pediram foi um tablet. E aí você vai tentar argumentar, né? Não, mas tablet, né, tá muito cedo. Para que você quer um tablet? Para estudar. Aí, tipo assim, já te A gente pega ali, já né? te no pega ponto naquele fraco. ponto, né? Como é que você fala não? Então, Mas eu comparo assim a questão dos mais novos, né, as crianças de hoje, eu comparo com a gente que cresceu já acostumado com a televisão. sim. Hoje são essas crianças já acostumadas com a internet, com o smartphone, com o tablet. Né? Eu entendo que é mais ou menos nessa linha, é um caminho sem volta. Não sei dizer se é bom ou se é ruim,
mas eu sei dizer que é um caminho sem volta. Sem volta, com certeza. Na nossa apresentação aqui, quando a Sueli começou a te apresentar, né, para o nosso público, ela falou, né, que eu também, né, falei aqui que você trabalha na Eletronorte. Exato. E como foi essa sua trajetória profissional lá na Eletronorte? E, assim, nesse período, o que você enxerga dessa evolução da tecnologia? Como que foi isso? A gente entrou na Eletronorte em 2007, né? 2007, um bom tempo. E, claro, assim, toda empresa pública, hoje a Eletronorte não é mais pública, mas na época era, e toda empresa pública, a evolução tecnológica ela é um pouquinho mais lenta do que o mercado em geral. Então, a evolução tecnológica que a gente tinha dentro da organização, ela não acompanhava tão de perto o mercado. Mas a gente tem essa característica de ficar sempre olhando sites, artigos e tudo mais, e a gente podia comparar, né, ver onde o mercado lá fora estava evoluindo e de uns anos para cá ideias, né, traz algumas ideias, tenta implantar dentro, mas de uns anos para cá houve realmente uma explosão de tecnologia, não só inteligência artificial, né, antes ainda, né, outras tecnologias, linguagem de programação, metodologias ágeis, etc. Né? Então houve um grande boom de novas tecnologias aparecendo. E agora a gente está... nuvem e tudo mais, né? Então, e agora a gente está se aprofundando mais nessas novas tecnologias, né? Aproveitando mais essas novas tecnologias. Eu me lembro que até pouco tempo atrás a questão de nuvem, né, era tabu dentro das organizações. Era assunto estratégico, inclusive, as pessoas tinham medo, né, Não, de até colocar. pra gente, né, para uso pessoal, a gente fica com aquele receio, nossa, mas eu vou botar minhas coisas, meus dados, minhas fotos ali, será que alguém vai ter acesso? Isso é seguro, não é, né? Então... Exato, e hoje a gente já está usando e cada dia quer usar mais. Sim. Eu conheci uma pessoa, né, que inclusive ele falava assim, eu não coloco nada no Google, né? Porque eles vão saber tudo sobre mim e tal, e tinha muito medo, né, da tecnologia. Mas por falar em tecnologia, né, a gente trabalha aqui, né, com alguns quadros no nosso podcast, e um dos quadros que a gente colocou especificamente para tratar desse assunto foi Entendendo a Inteligência Artificial. Eita. E esse assunto, né, a gente fez muita questão de trazer alguém que conhece, né, do assunto de inteligência artificial, porque esse é um assunto que é um assunto de interesse muito grande, assim, muita coisa tem sido noticiada e falada, né, mas assim pouco com profundidade, né, e assim poucos debates também mais profundos sobre inteligência artificial, porque as pessoas ainda estão, né, digamos assim, assimilando muitos conceitos, né, e assim, não que isso seja uma novidade, né, na realidade a inteligência artificial, ela já tem acontecido, né, Na verdade, a inteligência artificial é um assunto bem antigo, para falar a verdade. Bem antigo. É lá da década de 40, 50... Mas nos passos, né, como a gente até na apresentação, Exato. a gente falou dos passos que a gente tem atuais e com a entrada principalmente do ChatGPT, as pessoas se deram conta, né, da dimensão que está se tomando. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui que a gente quer fazer para você. Vamos atacar, né, essa inteligência artificial. Mas eu vou começar com a definição, né? Eu queria que você definisse inteligência artificial. E você falou agora, né, que já existe desde a década de 40, né? Mas assim, quais são os conceitos que estão por trás da inteligência artificial? Eu vou dar vou falar qual é a minha visão, né? Academicamente tem definições, popularmente tem definições, mas como eu vejo, né? E a inteligência artificial nasce, né, mais ou menos como uma tentativa de trazer para a máquina capacidades que o ser humano possui. Capacidade de aprendizado, raciocínio,
criatividade, consciência, etc, etc, etc. Então, tanto é que os primeiros estudos... Opa, estou batendo no microfone aqui. Os primeiros estudos em cima de inteligência artificial, né, alguns estudos, começaram os cientistas tentando entender e tentando reproduzir matematicamente os neurônios, né, do cérebro humano e como eles provavelmente funcionariam. Então, é sempre uma tentativa do homem tentar reproduzir a natureza. Né? Sim. Nesse caso, a nossa própria natureza. Sim. Isso em relação às principais... Porque a gente sabe que hoje tomou conta realmente, acho que de tudo, né? De todas as áreas assim, da nossa vida. Mas hoje em dia, você considera que as principais aplicações da inteligência artificial, elas estão voltadas mais para que área e como isso está impactando assim, a nossa Na nossa verdade, vida? tem muita aplicação em muitas áreas. Depois que a gente começou a utilizar isso aqui, Sim. a gente abriu um leque gigante de possibilidades, porque uma das principais insumos que a inteligência artificial precisa para funcionar direito são dados. E a gente com o smartphone o tempo todo, a gente está gerando dados o tempo todo. Infinito, né? Infinito, quando a gente acessa uma rede social, tudo que a gente posta... E esses dados que você está falando não é só dados, por exemplo, dados pessoais, né? Também, nome, também. documento, mas dados de uma forma geral, Dados tipo os de uma nossos forma geral. gostos, o Os que a gente está sites que a gente pesquisando. acessa quando a gente navega na internet. Estatísticas, né? Tudo vira estatística. Você quer ver? Depois você faz um experimento. Eu fiz isso de propósito. Eu estava interessado, todo mundo de TI gosta de café. Né? A maioria das pessoas de TI gosta de café. Ainda bem que a gente tem café aqui, né? Exatamente. Então eu estava interessado em comprar um café de maior qualidade lá para minha casa. Né? E um café que fosse em grãos. Né? Eu tenho um moedor de café para moer na hora e fazer o café que eu queria. Aí eu falei, eu vou propositalmente entrar num site, entrar no Google e procurar café gourmet. Fazer uma pesquisa. Mas sem muito... Fiz a pesquisa, entrei nos 2 sites e fechei. Agora eu vou esperar. Algumas horas depois, só foi abrir o Instagram, veio um monte de propaganda de café. Por quê? Porque as empresas estão olhando o tempo todo os dados que a gente gera, né? E tanto faz, pode ser pelo computador, pode ser pelo smartphone. Aí nas preferências, né, eles já é possível captar, né, quais são as fontes de preferência, termos de pesquisa. Já aconteceu comigo de eu levar meu carro para fazer revisão na concessionária e no dia seguinte eu recebi promoção de carro zero. Você sabe que eu vou te falar, eu fiquei um pouco assustada. Foi um dia que eu estava com vontade de comer uma feijoada. Não, eu estava comentando sobre uma feijoada que teve lá na minha igreja. E eu falei assim, ai, nossa, que pena que hoje não tem a feijoada lá da igreja, porque é muito boa. E aí, na hora que eu falei feijoada, daqui a pouco vem o iFood. Você quer comer uma deliciosa feijoada? Aí eu fiquei com medo do meu telefone. Esse cara que está o tempo todo escutando a gente. Se você está pesquisando um termo de pesquisa, né? Ok, né? Mas, assim, dá um pouco de medo de como se os nossos pensamentos estivessem sendo vigiados. De tudo que a gente fala. Quando a gente percebe que a gente perde um pouco a nossa privacidade, tem esse risco, né, de perder a nossa privacidade, a gente assusta um pouco. Então, saber lidar com isso, porque hoje em dia isso é bastante comum. Então, vou até assim pegar um gancho para a próxima pergunta, que é assim, baseado, né, nisso que a gente está falando, né, a gente percebe que a inteligência artificial ela tem benefícios, né, que são inúmeros os benefícios, Podem né, ter muitos benefícios. mas ao mesmo tempo também existem desafios éticos, né. Muitos. Eu queria que você colocasse a sua opinião, né, e assim até mesmo o seu conhecimento, né, porque você está se especializando, né, nessa linguagem de máquinas, né, e quais são os maiores benefícios da inteligência artificial e quais são os maiores desafios éticos daí? A gente pode utilizar a inteligência... Primeiro, benefícios, né, no meu ponto de vista. A gente pode utilizar a inteligência artificial como uma grande ferramenta para solucionar
problemas diversos que a gente tenha em quaisquer ramos que a gente precise. Seja marketing, seja saúde, seja transporte, seja no agro, seja na própria tecnologia. Então, a gente tem uma grande ferramenta em mãos. Até mesmo para a gente descobrir coisas que, olhando numa primeira análise, a gente não consegue ver. A gente pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a ter insights sobre novas soluções de um determinado problema. Sim. E agora, desafios, é exatamente o que eu falei a respeito da privacidade. Né? A gente também tem direitos, né? E direitos de ter os nossos dados, ter os nossos dados expostos, por exemplo. Tudo que você vai acessar, quando você baixa qualquer aplicativo, né, no seu celular e tal, vem aquele termo, né? Exato. Com um monte que ninguém nunca lê, gente. E aceita. Eu aceito, assim, eu queria até assim, confessar, né? Com essa lei geral de proteção de dados, você acha que assim, a gente está, de certa forma, realmente mais protegido com essa lei e isso não está ajudando muito, né? A tecnologia está evoluindo mais, já foi além, né? A lei, aí, essa hora que eu até estava comentando com a Sueli, o nosso amigo Fábio Solon, essa hora que ele devia estar aqui ajudando a gente, que ele tem muito mais propriedade de falar desse assunto do que eu. Não, mas ele vem. Ele virá. Olha aí, Fábio, né? Isso já é um convite. A gente está prometendo sua presença aqui, então aceite aí, ó. Aceite os termos. Exato. A lei de proteção de dados, ela vem para ajudar, claro, né? E as empresas, hoje já é uma obrigação, as empresas estão se adaptando para poder prover um pouco mais de segurança em relação aos dados das pessoas. Mas como a tecnologia avança muito rápido, a gente não sei prever assim, mas isso precisa realmente de um estudo mais amplo de toda a sociedade, de todos os níveis da sociedade, estudo mais amplo, entender mais a tecnologia, entender mais a utilização dos dados, as empresas serem um pouco mais transparentes também nesse assunto. Desculpa até te cortar, mas é porque só para não perder o raciocínio. Que esses termos, eles falam assim, o aplicativo, esse aplicativo quer ter acesso ao seu microfone. Você autoriza? Exato. Aí você vai lá e coloca sim, né? A partir do momento em que aquele aplicativo ele tem acesso ao seu microfone, né? É como se você tivesse dado uma permissão para que ele tenha um acesso irrestrito, né, ao seu microfone. Aí vem essa questão da feijoada, né, que eu estava comentando antes. Aí pelo aplicativo, digamos assim, o iFood, um exemplo, né? O iFood tem direito a ter acesso ao seu microfone. Você aceita, aí você vai lá e nem leu direito, né? Pim, e aceita. Aceitei. Aí ele vai e ouve falando feijoada. Aí ele identificou a palavra e pá, colocou a feijoada. Geralmente, o aplicativo oferece para a gente 3 opções. Durante o uso do aplicativo. Durante o uso é uma, ou eu aceito de forma restrita, ou eu aceito durante o uso, ou eu não aceito. Ou não aceito. Não quiser acessar, não quiser aceitar, você corre o risco até de não poder utilizar o aplicativo se for um aplicativo que dependa do comando de voz. Sim. Então, acaba sendo uma coparticipação ali de responsabilidade, né? Mas eu geralmente permito, aliás, só durante o uso do aplicativo. Mas mesmo assim, qual é a garantia que a gente tem que a empresa vai ser realmente honesta com a gente, que não vai utilizar do nosso equipamento para captar, registrar, né, comandos de voz, enquanto a gente não está usando o aplicativo. O quanto que isso é fiscalizado também, né, é uma grande pergunta, né? Porque, assim, se você for olhar a quantidade de aplicativos que existem, né? Não dá. Como fiscalizar tantas operações, né? Tantos aplicativos. Por isso que geralmente as coisas acontecem quando se tem uma denúncia.
fiscalizar previamente É quase impossível, é quase né? impossível. Porque Pelo volume de muita coisa, muita tecnologia que a gente tem informação o disponível. tempo inteiro, né? E isso é uma coisa que até que eu estava pensando, né, sobre o porquê que as coisas elas têm evoluído como agora, né? Antes a gente tinha que, para gravar alguma coisa, a gente gravava num disquete, né? Quanto que um disquete gravava? Era 1.4 mega, Gente, mais eu ou não menos. lembro, mas É aqueles mais recentes, né? eu me senti tão velha agora. Porque me lembrei exatamente da faculdade ainda usando disquete. usando Meu disquete na Deus do faculdade, céu, é. que horror. E aí você tem ali, né, Usei muito. 1,4 megas, Mega. né? Isso é pouquíssimo, né? Hoje em dia não dá nenhuma foto que Que você não- tira pelo celular. Exatamente. E você só tinha ali, né? Eu já perdi trabalho na faculdade por conta que deu problema no disquete, né? Igual hoje a gente também acabou tendo um problema técnico ali de captação e tal. Então, assim, é uma coisa comum, mas hoje a gente tem uma série de backups para tudo. A gente consegue guardar uma quantidade absurda de informações e essas informações elas não ficam mais soltas, né? Assim, o que eu vejo assim que faz com que a gente tenha uma evolução no caminho da tecnologia tão grande é que isso vai virando estatística, né? Isso vai ficando Exato. guardado, isso vai virando um conhecimento faz uma construção de um outro conhecimento. Você sabe por que a inteligência artificial hoje é tão popular, mas é um assunto muito antigo, né? Já tem décadas. Exatamente por causa disso, né? Duas coisas, na verdade. A primeira é porque na época, né, lá nas décadas de 40, 50, 60, quando os cientistas começaram a discutir esses assuntos, não se tinha uma quantidade suficiente de dados para se processar, né? Sim. Para você conseguir colocar uma máquina para aprender algo significativo. Outra coisa que também não tinha era poder de processamento, né? De hardware mesmo. Coisa que hoje a gente tem bastante e é muito barato, assim. Claro, né? Em nuvem não é tão barato assim, mas é muito mais barato do que era alguns anos atrás. Com certeza. Então, né? hoje a gente tem o prato cheio, que tem a quantidade de dados que a gente gera, que a gente gerou, né, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, é maior do que a quantidade de dados que a humanidade gerou em todo o seu passado para trás. E antes você gerava e guardava, era seu, né? Era seu. Agora você gera e você tem uma capacidade, você falou, além de processar esse dado, que é uma coisa, né, fundamental, mas o tanto que você compartilha esse dado, né? Porque essa é uma outra coisa, porque se eu estivesse gerando dados sozinha, eu sou uma única pessoa, né? Mas junto o meu dado com os dados que a Dani está gerando, os dados que você está gerando e os dados que o universo inteiro, né, tá gerando. Exato. Isso sendo processado. Isso é um prato cheio para a inteligência artificial. Assim, a gente já está, desde o início da nossa conversa, falando que ela está presente em tudo, né? Mas para você hoje, quais são assim, as principais aplicações da inteligência artificial, né? Nos dias atuais, né? E como elas estão impactando a nossa vida? Porque você falou sobre tudo, porque é usada hoje no agro, na saúde, na tecnologia, na própria tecnologia, enfim, em todas as áreas. Mas, na sua opinião, qual é a área hoje que é mais assim, impactada? O que está mais afetando a nossa vida hoje? Olha, são muitas áreas impactadas. Talvez até difícil dizer uma que é mais. Mas porque a gente olha e vê tanta coisa, tanta aplicação, em tanto lugar. A gente estava até conversando antes ali, citando o exemplo da música, que é uma das minhas paixões, né? Hoje em dia já é possível, por inteligência artificial, reproduzir um timbre de voz parecido com John Lennon. Com John Lennon. E a mesma coisa para equipamentos, né? Os carros hoje sem motoristas. Os carros autônomos. O próprio Waze, quando ele me calcula uma rota diferente para eu poder chegar no meu destino. Isso são aplicações que já estão no nosso dia a dia, né, de inteligência artificial. Eu já andei com o mapa. Quando a gente
Em Goiânia, tá, amiga? Nem me Meu olhe com Deus. essa cara. Não, se você conseguiu. Eu Porque consegui. em Goiânia até com ex é difícil pra andar, viu? Sou de Goiânia, mas não nego. Em Goiânia é difícil pra andar com ex. Agora com o mapa Eu andei, me assustou. andei. Até esqueci o que eu ia falar. A gente tá... Não, essa... Você estava falando do Waze, né? Que o Waze constrói os caminhos e tudo. Eles Por isso que eu construíram. lembrei do mapa Eu de ia citar Goiânia. outro exemplo. Mas fugiu mesmo. Porque a gente esse é- estava falando de todas as áreas, né? Você citou o exemplo da música, que hoje já temos aí, né? A Hoje, por probabilidade, a previsão, né? De um Mas isso não é novo só disco, isso, né? não é só isso, assim, tem outras aplicações, tem uma aplicação que eu, na música também, né, que eu achei duas, né, que eu achei muito interessante. Tem um aplicativo, não vou lembrar o nome do aplicativo agora, eu sei que você pode pegar uma música normal, já gravada, e até então, sem o uso dessa tecnologia, não seria possível fazer isso. Mas você pega uma música normal, peguei uma música do Guns N' Roses, por exemplo. Agora eu quero escutar essa música sem a bateria. Você tira a bateria. Olha, ele reproduz a nossa, música sem a bateria. incrível. Agora eu quero sem o vocal lá do Agora Axl Rose. troca pela voz do John Lennon. Outra aplicação que eu achei muito interessante é que, como eu também sou guitarrista, né, toco guitarra, e a guitarra a gente liga num amplificador para poder sair o som, né? Uhum. E a tecnologia de simulação desses amplificadores hoje em dia ela é muito boa. Mas teve um cara que fez, inclusive, um algoritmo em Python e está disponível na internet, livre para quem quiser usar, baixar, melhorar, que é código livre, de clonar aquele equipamento para o software, né? Então, você reproduz no computador como se fosse o seu amplificador real, né? Por inteligência artificial, ele toca um áudio lá específico, você faz a captação, né, do áudio que está sendo tocado pelo amplificador e tudo mais. O programa pega esse áudio, faz todo o treinamento da inteligência artificial usando esse áudio e reproduz no software o mesmo som que você tem no seu amplificador real. Nossa, muito incrível. próximo assim, do real. Nossa, Isso eu achei fantástico. Assim, né? Uma aplicação que muitas vezes as pessoas não olham, vou perder meu emprego por causa disso. Não, mas é uma aplicação bem legal. Bem legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, sobre assim, limites, né? Você entende que existe limite para a inteligência artificial? E também eu queria saber se você acha que nós podemos alcançar a chamada inteligência geral ou a superinteligência. E explicar um pouco o que é isso também. Limites. Limites eu acredito que sim, mas muitas vezes esses limites podem ser até mesmo de origem legal por uma legislação ou de alguma origem social, né? Através se a gente chegar num ponto que a gente vê, não, esse caminho que dessa aplicação de inteligência artificial não é boa e não ser bem limites, recebido, por etc. exemplo, a inteligência... Mas há limites físicos também. Não pode né? xingar, tipo, não pode ensinar a fazer a bomba atômica. Coisas assim? Nesse caso, eu acredito que não. Por quê? Porque atrás da inteligência artificial existe o ser humano treinando a inteligência artificial. Então, o ser humano pode treinar a inteligência artificial de forma... Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Né? E isso pode acontecer, sim. Não, eu enxergo o limite não nesse ponto. O que eu enxergo o limite assim, mais... Mas uma legislação poderia impedir, Poderia. né? Uma regulamentação do Mas da até mesmo quando a programa. gente fala de regulamentação, é muito importante que, mais uma vez, né, que toda a sociedade entenda, estude, conheça, entenda o que é a inteligência artificial, quais são os caminhos, o que a gente conseguiria de benefícios ou o que a gente poderia travar. Porque eu sei que já existem iniciativas de regulação desse assunto. Sim. Né? Mas regular sem conhecer é um perigo. Porque você Exatamente. pode não ter um efeito... Você pode,
Porque tem várias coisas assim que dá um pouco de medo quando a gente fala em limites, né? Por exemplo, doutrinação política, eu acho que é uma coisa que dá medo quando a gente pensa em inteligência artificial. Doutrinação religiosa é outra Sim. coisa que dá medo também quando se pensa em inteligência artificial, né? Assim, a própria inteligência sendo utilizada para o mal, né? Que a gente brincou, Exato. eu brinquei com relação, mas não é brincadeira, né? Na verdade, é super sério, né? Quando você pensa que Porque temos guerras acontecendo hoje, né? Então, E assim... muito da tecnologia que nós temos hoje, nós temos exatamente graças ao esforço de guerra. Internet, supercomputadores, GPS, tudo nasceu em função do esforço de guerra. Né? Drones. Pegando um gancho nisso que a gente está falando, né, desses limites, né, eu queria te perguntar em relação aos desafios enfrentados. A gente até começou a falar sobre isso, né, porque, claro, isso está sendo desenvolvido ao longo de quase uma década não, um século, né, porque quase. você falou de 1940, né, nós estamos em 2023, então... Exatamente. Então, assim, já tem muitos anos que isso vem sendo pesquisado, desenvolvido e assim, é o que você disse, por trás da inteligência artificial existem os homens, né? Então, ela, de certa forma, está aprendendo com a gente, com os nossos costumes, com tudo que a gente vem fazendo, né, ao longo de tanto tempo. Mas, assim, na sua visão, quais são os maiores desafios, né, na implementação dessa inteligência artificial, assim, como um todo, né? Porque a gente sabe que hoje ela está muito mais acessível, né? Todo mundo que tem acesso à internet hoje pode entrar no Google ali, acessar o chat GPT, por exemplo, mas de uma forma mais ampla, ela ainda não é tão, né, tão disponível, assim, como você tem falado desses aplicativos e todas essas, né? Então, assim, para implementar isso hoje no nosso dia a dia, de uma forma, né, assim, mais geral, quais são os principais... Hoje, eu acho que o principal desafio que a gente tem é exatamente sobre a utilização dos dados. Ética na utilização dos dados. Né? Quais são os dados que a gente permite serem utilizados? Eu citei os exemplos aqui do café, do que eu fui na concessionária e eu nem estava procurando carro. E só o fato de eu estar lá com o meu celular, o celular registra a minha posição, ou seja, está utilizando dados meus que eu conscientemente posso não ter liberado para uso. Sim, sim. Ou posso ter passado o olho em cima de uma eula lá e dado aceito o uso. Enfim, então essa ética e a transparência no uso dos dados, eu acho que é o nosso maior desafio hoje. Para a utilização de inteligência artificial. Outro desafio muito grande é exatamente com relação à regulação governamental. Eu entendo que o governo precisa entender muito bem sobre o assunto antes de querer regular. E todo mundo ainda está tateando esse conhecimento. É um assunto né? muito novo, muito Inclusive, recente. você falando sobre esses limites e sobre a localização, geoposicionamento, né? Isso foi um dado bem importante na época, por exemplo, da pandemia, né? Para saber se as pessoas estavam ou não cumprindo o isolamento, o geoposicionamento, né? Então, assim, a partir do momento em que você está com o celular, né, dá para saber o que você faz durante todo o seu dia. Exato. Porque ali você tem, né, você está mapeado por um geoposicionamento, né? Geolocalização. Geolocalização. De certa forma é terrível, né? Você pensar que estão te vigiando, que você não pode sair de um ponto e ir para outro, E você sai sem celular, né? Quem que sai sem celular hoje, né? Exatamente. Então, muita hoje gente a gente está até com o celular no braço. Fez esse comentário. Mas eu posso sair sem o celular. Mas, gente, hoje em dia eu acho que a gente sai sem a roupa, mas não sai sem o celular, né? Porque é incrível a dependência que a gente esse seu comentário vai dar o que falar. Eu acho que eu vou mudar o meu maior desafio. O maior desafio hoje agora vai ser ficar sem celular.
Olha, Mas não para é não, verdade, assim, pra não ser geoposicionado, Desliga a Tudo internet, que- tira o chip do tira celular. o chip. Não, eu sou da época, né, de fazer provas para concurso, é exatamente isso, né? Você chegava no local e aí você tinha que desligar tudo, inclusive tirar a bateria, o chip. Hoje em dia, quem faz isso, gente? Hoje em dia é impossível, né? Não, é complicado mesmo. E hoje em dia no celular você tem tudo, né? Você tem o banco no seu celular, você tudo. tem Você seu, pede seu comida, médico, você pede transporte. você tem tudo. Eu já fiz consulta, Com teleconsulta. teleconsulta, é uma coisa que é assim, acho que principalmente depois da pandemia ficou mais comum, né? Não que Mais não comum. existisse, já existia, mas a gente tinha até aquela, né, A uma gente certa passou a utilizar. uma A gente certa trabalha com dificuldade, celular também. trabalha. Então é por isso que eu digo, né? É difícil sair sem esse aparelho, gente. É difícil. A gente se locomove, né? Tem gente que, se não colocar o Waze no carro, não vai para lugar nenhum mais, né? Eu tenho uma amiga que é assim. Se tiver uma mapinha 4 rodas, você vai Maria para qualquer lugar. Angélica, você está nos ouvindo? Olha, estou falando de você no podcast. Pois é, Maria Angélica, eu compartilho contigo também. Eu gosto muito de andar com o Waze e acho que facilita muito a vida da gente, né? Mas acho que tem uma coisa interessante, né, com relação a tudo isso, é que mesmo que a gente tenha uma inteligência artificial que nos forneça todas as informações, né, a gente é capaz de fazer as nossas próprias escolhas, né? E a gente é responsável pelas escolhas, mesmo se a gente estiver sendo mal orientado, né? Então, Exato. quem vai responder por tudo no final somos nós. Então, Sim. assim, ter cuidado em se desenvolver, em aprender, em estudar, em ter consciência das coisas que a gente faz, continua sendo fundamental, Sim. né? Mesmo que a inteligência artificial venha a nos trazer algum conforto, informação, né, facilidades, né, mas a gente precisa ainda saber fazer um bom julgamento das coisas que a gente, né, precisa fazer. Exatamente. Né? Agora, eu vou aproveitar essa minha fala, né, para fazer mais uma pergunta, que é como a inteligência artificial ela está sendo usada em setores, né, como medicina, educação e transporte. Eu tenho visto algumas aplicações interessantes. Por exemplo, de diagnóstico de pacientes, né, usando inteligência artificial para analisar resultados de exames, né, diagnóstico e prognóstico, duas palavras diferentes. Eu tenho um interesse, né, eu estou cursando ainda, só me falta fazer minha monografia, né, da pós-graduação em ciência de dados e machine learning. E um dos temas que me interessa, eu vou, inclusive, se tiver algum nutricionista, se vocês conhecerem algum nutricionista, se tiver algum nutricionista escutando esse podcast, quiser trocar uma ideia, eu tenho interesse em fazer a minha monografia na área de nutrição, exatamente. Né, eu sou gordinho e tenho vontade de emagrecer, então uma das ideias é pegar um problema que eu tenho e ver se a gente consegue ajudar com a inteligência artificial. Mas como você imagina isso? Tentando, que eu imagino, aí eu precisaria também evoluir essa ideia junto a um nutricionista, né? Ver o que ele analisa, avalia em uma pessoa que procura fazer uma reeducação alimentar. Eu sei que tem a reeducação alimentar, tem toda uma questão de comportamento, mas também existem alguns exames que são feitos, como, por exemplo, aquele de bioimpedância, né? E é uma fonte de dados interessante que pode ser explorada. Eu acredito que pode ser explorada. Então, evoluir um trabalho nessa linha para ver o que a gente pode extrair dali, o que a gente pode descobrir dali e fazer uma aplicação em cima de inteligência artificial. Por que não, né? Olha, até eu vou ficar interessada nessa sua monografia. Acho que isso daí serve. Se tiver algum nutricionista por aí queira conversar. Você sabe que toda mulher precisa emagrecer 5 quilos, né? Todas. A gente está sempre precisando perder 3 quilos. Mas isso da bioimpedância que você falou, acho que não é só para quem está querendo emagrecer, para quem quer mudar também a composição corporal, né? Porque mesmo que a pessoa seja magrinha, mas às vezes ela está magrinha, mas não está tão aí saudável. Depende né? qual é o né? problema que você quer resolver. Exatamente. Né? Você quer ir para um emagrecimento, você quer para ganho de massa, você quer para essa mudança de bio, né? Do seu corpo, né? Você quer só ganhar mais massa magra,
Exatamente. Nossa, muito Aí interessante. evolui a conversa com o nutricionista. Nós estávamos falando agora há pouco sobre desafios, limitações. Essa minha próxima pergunta aqui tem a ver com isso, né? Com segurança em relação à inteligência artificial, né? Assim, assim, para você, né? Você começou até a falar sobre essa questão de regulamentação. Hoje você acha que esse seria o principal ponto para evitar consequências negativas em relação ao uso da inteligência? Um uso consciente também é extremamente importante. Hoje, o ChatGPT é muito famoso e tem outras inteligências artificiais semelhantes ao ChatGPT. Por exemplo, tem o Bard do Google, ainda não está disponível aqui no Brasil, mas em breve vai estar. Isso eu nem conhecia, tá vendo? Também não, novidade. Mas como Furo de reportagem no como o ChatGPT tá no hype, né, o ChatGPT, então, por exemplo, teve um episódio com uma empresa bastante conhecida, a Samsung, que a Samsung permitiu que os empregados começassem a usar o ChatGPT para otimizar as produções dos chips da Samsung. E eles começaram a informar dados sensíveis da empresa ao ChatGPT. E esses dados começaram a ser vazados porque o ChatGPT usava aqueles dados para aprender novas informações. Sim. E isso teve um vazamento de informações por parte. Foi um incidente terrível. Eu perguntei para o ChatGPT qual era a fórmula da Coca-Cola. Ai, meu Deus, olha isso! E aí ele me respondeu assim que a fórmula da Coca-Cola era um segredo e tal. E colocou alguns ingredientes, mas não colocou a fórmula, né? Mas não colocou o segredo. Não colocou o segredo. Mas, Deu então, vontade de perguntar pro ChatGPT se o Elvis está morto. Não, eu ia perguntar. Assim, Elvis eu falei, não morreu. Eu não perguntei a pergunta certa. Deveria ter perguntado Exato. qual o segredo do chip da Samsung. Mas esse incidente foi seríssimo. Inclusive, eu oriento todo mundo que usa ChatGPT, não informe dados sensíveis, dados confidenciais. Crianças, não informem dados sensíveis ou dados confidenciais no ChatGPT. Muito perigoso. Porque até quando a gente vai perguntar alguma coisa, né, quanto mais específico é a nossa pergunta, né, melhora a qualidade da informação que a gente vai. Mas na hora que a gente vai ser específico, a gente também está ali dando alguma informação, né? Tem que tomar muito cuidado para não fornecer... de repente a gente tentar mascarar... Mas vai acontecer, né? Isso vai acontecer, assim. Querendo ou não, as pessoas, a grande parte das pessoas vão sem conhecimento. Isso, se não tiver conhecimento, corre um grande risco. E aí é um problema seríssimo de segurança. Assim, por isso que eu falo, gente, vamos estudar, vamos aprender, vamos entender. É um caminho longo ainda, né? Porque assim, as pessoas... final do ano de 2022, que nós estamos agora em junho de 23, e final de 2022, quando começou a falar, né, um pouquinho mais sobre ChatGPT, muita gente nem tinha ouvido falar ainda. Ainda hoje tem pessoas que eu converso e as pessoas ainda não sabem do que se trata. Né? Então, assim, acho que a gente, apesar de muita gente estar com aquele medo, aquela preocupação, nossa, isso está vindo exatamente, vai tomar o meu emprego, vai deixar... Tipo, outro dia eu conversando com uma pessoa e ele me disse exatamente isso, falando sobre agência de marketing e comunicação, né, que é o nosso negócio aqui, e ele falando, mas hoje em dia, com o ChatGPT, ele faz tudo. Não é exatamente assim, né? Não é exatamente assim, porque as pessoas não têm o conhecimento, porque até para ele fazer tudo, você tem que saber o que você quer, né? Exato. Então, se você não sabe o que você quer, você não sabe perguntar, ele não vai fazer o que você precisa. Então, não é assim. E o ChatGPT não é 100% preciso. Sim, a pessoa tem que entender daquele do assunto. Ele dá muita resposta errada. Exatamente. Então, ele pode até cuspir um resultado para você, mas teria você que tem ter que uma fazer avaliação sobre o resultado. uma análise sobre aquilo que veio, né? Para ver se é real, se não é, né? Porque... Eu sou da área de tecnologia, né? Eu também mexo com programação, né? Programar sistemas e tal. E para essa área de programação e desenvolvimento de sistemas, o ChatGPT ele é muito utilizado. E tem casos em que os códigos que são gerados pelo ChatGPT dá erro. Então a gente tem que saber como perguntar, mas a gente
tem que entender aquela resposta e adaptar ao que não foi Exatamente. gerado Mas correto. quando a resposta não é gerada de forma correta, né? Você informa para o chat GPT, ele aprende daí também. Ele aprende e regera. Às vezes ele entende o que ele errou e corrige. Às vezes não, ele repete o mesmo erro. Né? Isso, assim, além de a inteligência artificial, né, além desse uso, né, que a gente tem, muitas vezes até a gente poderia classificar como um uso doméstico, né, do chat GPT e de outras inteligências artificiais também, mas ela também está sendo usada para a solução de problemas globais, né, como mudanças climáticas, questões relacionadas à pobreza. Como é que ela funciona e como que ela pode ajudar a solucionar esses problemas? Sim, a inteligência artificial pode ser aplicada muito em estudos, simulações de climáticas, né? E, citando o exemplo de aquecimento global, tem algumas iniciativas já em cima disso. Me fez lembrar agora de um site, que é um dos sites que fazem parte do Alphabet, né, do Google, que é o Kaggle. 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 É um site que é utilizado pela comunidade de cientistas de dados. Né? Esse é um site muito legal. Tem dados abertos, tem estudos em cima desses dados. E lá tem competições. Né? Tem um item lá de competições. Que eles lançam um desafio e a pessoa que fizer o melhor estudo sobre aquele tema até ganha dinheiro. É premiado. Então, por exemplo, na época da pandemia, teve muito desafio em cima de Covid, né? E vira e mexe tem esses desafios que trazem benefícios para o planeta como um todo, a humanidade como um todo, né? Então, só que faz são um filtro de utilidades. visibilidade, de informação, que muitas vezes poderiam ser alcançados se não existisse a tecnologia e a informação como hoje, né? Exato. Tem estudos de medicina feitos em proteínas, usando inteligência artificial para resolver problemas que há anos a ciência não consegue resolver. Falando por exemplo, questões mais sociais, né? Eu vi uma vez uma startup que fazia o match, né, de empresas com pessoas, né, partindo de perfil profissional das pessoas. Né? Isso pode ser utilizado para reenquadramento de uma pessoa que está sem emprego. As o próprio LinkedIn, né? já vi dando sugestões também. Né? O LinkedIn da Microsoft, e a Microsoft é uma das grandes como é que fala? Investidoras, né? De uma empresa chamada OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Então, a Microsoft está aproveitando todo esse know-how do ChatGPT e colocando dentro dos produtos da Microsoft. Né? Então, já percebi alguns benefícios de inteligência artificial no próprio LinkedIn. Abri o LinkedIn esses dias e estava dizendo, olha, Marcondes, segundo o seu perfil, essas seriam empresas interessantes. Olha que bacana. Segundo o seu perfil profissional. Então, isso pode ser utilizado também para enquadramento profissional de pessoas que estão desempregadas. Marcondes, e assim, quais são as diferenças entre inteligência artificial fraca e forte? Como elas se relacionam com ideia de consciência? Então, o que acontece? A inteligência artificial fraca é essa inteligência artificial que a gente usa hoje no nosso dia a dia, né? Ela é fraca exatamente por isso. Ela só tem uma das características que eu citei no início, né, do ser humano, que é o aprendizado. Né? E a gente precisa sempre ensinar aquela inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto de falar, que é um estudo que eu fiz bem simplesinho. Né? Eu usei exatamente um dataset que tinha nesse site, o Kaggle, de consumo de cerveja na cidade de São Paulo no ano de 2015. Eu peguei aqueles dados e coloquei para a inteligência artificial. Né? Ou seja, eu treinei a inteligência artificial para fazer uma previsão de consumo de cerveja
pelos Aham. Segundo próximos alguns anos? parâmetros por exemplo, temperatura, Ah. precipitação, Nossa, olha que interessante. dia da semana e tal. Foi uma coisa bem simplesinha. Um dataset que tem lá público lá no Kaggle. Qualquer um pode chegar e baixar. Então, esse foi um exemplo Isso para dizer o seguinte. para um estabelecimento que fornece bebidas, né, e Por fazer exemplo, uma poderia ser previsibilidade é muito útil. Poderia ser útil. Mas eu falei isso para dizer que assim, eu tive que pegar o meu algoritmo de inteligência artificial, imputar dados nele, treinar ele, né? Tive todo o cuidado, tive que trabalhar os dados antes de treinar, fazer o treinamento, depois que treinei para testar, etc. Né? Então, hoje, o nível de inteligência artificial que a gente tem, por mais maravilhoso que seja, ele ainda está mais ou menos nesse nível. A gente tem que dar Então, as essa informações. inteligência fraca. Essa inteligência fraca. Aham. A inteligência forte já seria aquela inteligência que consegue aprender por si só, de vários temas diferentes. Mas ela já existe? consegue. Ela já... Não, ainda não. Ainda não temos esse nível de inteligência artificial ainda. Será? Né? Assista Black Mirror e verás. Pode ser. Pode ser que um dia a gente tenha. Porque hoje a inteligência artificial ela é baseada em um tripé, basicamente, né? Que é estatística matemática, dados e um problema que você precisa resolver. Aham. Então, você usa métodos estatísticos em cima dos dados para você responder uma questão ou prever alguma coisa, ou enfim. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, a gente já até falou alguma coisa a respeito disso, né? Mas, na sua opinião, quais são os papéis do governo, da indústria e da sociedade na regulamentação e na adoção de responsável da inteligência artificial? Né? Deveria existir... Quem é o responsável pela inteligência artificial? Difícil responder. Eu diria que toda a sociedade é responsável em cada nível da sociedade, né? E a gente, além do governo, que tem a sua responsabilidade em regular, a sociedade que tem a sua responsabilidade em prover tecnologia, Sim. enquanto, né, as empresas, as organizações, a indústria também. A gente tem a academia, que também é responsável por desenvolver a nível científico, né, esses temas, né? Então todos em cada esfera da sociedade têm a sua responsabilidade em um nível específico, mas hoje, né, devido à velocidade que a gente está andando com esses temas, é muito difícil hoje a própria academia acompanhar os avanços tecnológicos que estão surgindo. O governo então nem se fala. Então é muito importante que todos em cada nível da sociedade possa estudar, entender bem esse tema para saber do que a gente está tratando, com o que a gente está tratando. E o governo também, tão importante quanto, para poder criar as legislações. É porque o grande risco, quando a gente fala em responsabilidade, né, eu acho que até uma coisa que a gente comentou um pouquinho antes, que é tipo você terceirizar e falar assim, é uma responsabilidade do ChatGPT, né? Sendo que a gente quem escolheu aquela fonte de informação, Nossa, né? responsabilidade é nossa. Enfim, a gente somos nós que estamos provendo os dados, somos nós que estamos consumindo isso a tecnologia. já, assim, existe com as outras redes, né? Com o próprio Google, por exemplo, né? Ele tem as responsabilidades, as normas e regras que a empresa precisa cumprir, e a gente também, né? Porque o Google ele é alimentado por pessoas, né? Então você também se coloca uma informação falsa, né? Se você bota algo ali que pode, enfim, causar algum prejuízo de certa forma para alguém ou para a sociedade em geral, tem responsabilidade, de todos os lados, né? A pessoa que colocou, a empresa que recebeu e aceitou. E agora mais né? ainda com essas tecnologias generativas, né? Essas inteligências artificiais generativas. O ChatGPT é uma delas, mas ele gera texto. Tem um componente lá que é o DALL-E, que ele gera imagens também, mas tem outras inteligências artificiais que são específicas para gerar imagens, como o Midjourney, Blue Widow, se eu não me engano o nome, e tem várias outras, né? Já tem inteligências que geram vídeo,
geram avatares. E sempre vai dar para rastrear, né? Assim, como, de onde é que as coisas chegaram, né? Hoje em dia a facilidade de fazer um rastreio ela é muito grande, né? E assim, vou até fazer um link numa série que eu assisti que se chama O Homem Mais Odiado do Mundo. Não sei se vocês chegaram a ver essa série, né? E ela se passa mais ou menos por volta de 2010, né? Quando começou, até no Brasil a gente teve aquela lei, que é a Lei Carolina Dickmann, né? Porque a internet era considerada uma terra sem lei e as pessoas muitas vezes usavam informações e vazavam fotos, né? Sem autorização, gerando uma situação bastante constrangedora, né? Para pessoas, expondo. E todas essas exposições, como a internet ainda não tinha nenhum tipo de regulamentação, aliás, daí começou a sair alguma coisa, né? Não gerava qualquer responsabilização. Exato. E aí as pessoas saíam fazendo coisas, né, horríveis e a vida das pessoas era exposta, enfim. Aqui no Brasil a gente teve uma situação que foi a exposição de um e-mail, né, da Carolina Dickmann, e por isso que a gente tem essa lei, que é uma lei bem importante, né, de preservação de informações. Mas assim, hoje eu acho que a gente já não está mais nessa situação, né? Já existe. Hoje tem outras situações, né? Hoje é muito comum o tal do cancelamento das pessoas, que é um prejuízo. Os haters. Os haters. A gente ainda sofre muito com fake news. Sim. Então, são outros aspectos eu acho prejudiciais. que hoje mais, né? Fake news, eu acho que de um tempo para cá porque antes as pessoas, né, já existiam, né? A mentira sempre existiu, mas sempre. assim, com essa hoje evolução, tomou uma proporção gigantesca com a internet. É uma evolução das mentira redes. com repercussão. Exatamente. Né? A fake news, Exatamente. ela vai, as pessoas vão reproduzindo aquilo como se fosse verdade, né? Exatamente. E até assim, esses tempos vazaram fotos do acidente da Marília Mendonça. E uma pessoa do Distrito Federal estava divulgando essas fotos, né? E ele foi responsabilizado, ele não foi quem gerou aquela informação, provavelmente ele buscou essa informação e encontrou, mas ele foi responsabilizado por estar divulgando né? aquelas propaganda. imagens, né? Isso é uma questão que a gente fala assim, poxa, mas eu recebi isso de alguém. Não importa, né? Você tem que ter responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade também, de não levar para repassar, frente, de não né? repassar. Exatamente. A gente estava falando, você falou agora há pouco sobre a Microsoft, sobre LinkedIn, que é uma rede social, mas voltada para profissionais, né? Para trabalho realmente. E a minha pergunta aqui agora é exatamente sobre isso, né? Como a inteligência artificial está afetando, né, o mercado de trabalho e quais são as possíveis implicações, né, sociais e econômicas em relação a isso. Porque você citou o exemplo, né, do LinkedIn, que hoje ele já está fazendo uso dessa inteligência para te mostrar possíveis empresas, oportunidades que, de emprego. Você acha que isso é mais para o bem nesse sentido ou que realmente tem aquele outro lado que a gente estava comentando também? Poxa, agora, né, se eu não me estudar, não me especializar cada vez mais, essa inteligência vai tomar o meu lugar, né? Tem os dois lados? Um pouco, mas não nesse sentido. A inteligência artificial, eu acredito que ela não vai tomar o emprego, mas o que acontece é o seguinte, da mesma forma, vou fazer um paralelo aqui, quando a internet surgiu, as pessoas não perderam o emprego por causa da internet, Sim. mas elas tiveram que aprender a usar a internet para trabalhar. Mesma coisa, e-mail, por exemplo. As pessoas não perderam o emprego por causa do e-mail, mas tiveram que aprender a usar. O correio não deixou de existir. Não deixou de existir. As cartas continuam, não na mesma... Bem menos, mas... Bem menos, mas... O correio mais para os recebidos, né? Exatamente. Do que para as cartas. Mais para os boletos. E a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Hoje, se a gente faz uma tarefa... Eu estava escutando um relato de uma pessoa conhecida, ele falando, olha, eu tenho uma cunhada que é professora e ela demorava horas para fazer um planejamento de aula. E agora com o ChatGPT ela demora 10 minutos. Né? Então, o que essas... professora também é bem por aí. É puxado. E assim, o que eu entendo, o que eu estou vendo, né, que as coisas vão acontecer, agora as pessoas têm uma ferramenta
muito grande nas mãos, mas é uma ferramenta para uso. Sim. A gente tem que saber usar, a Sim, gente vai ter exatamente. que aprender a usar, senão vai ficar para trás. Eu acho que as pessoas podem perder nesse sentido, Perder né? nesse sentido. Quem não se adaptar, quem não se inteirar, não estudar, realmente vai ficar... Vai ficar para trás. Aí, claro, está com seu emprego ameaçado por outros motivos em decorrência disso. Mas é uma questão de aprendizado, uma questão de readaptação, da mesma forma que a gente aprendeu a usar celular, da mesma forma que a gente aprendeu a usar a internet, da mesma forma que a gente aprendeu a usar videoconferência para trabalhar. As máquinas A gente aprendeu no campo, a trabalhar né? na pandemia, né? De casa. A própria questão do agro, né? Que muita gente, há alguns anos, né? Eu sou de família do interior, onde, né? Sempre mexe com isso, sempre trabalharam com plantações. E há alguns anos tudo era feito manualmente, né? E aí quando começa a surgir as máquinas, aí todo mundo tem esse desespero, né? Nossa, agora não vai ter mais o que as pessoas fazerem. Eu já vi fazerem. aplicação na verdade, de tratamento de pestes utilizando drone e inteligência artificial. Olha só que legal. Então, assim, as pessoas elas precisam, na verdade, buscar essa evolução, né? Para cada negócio. Acho que para todos os negócios é possível. Para tudo existe espaço e é possível usar isso de uma forma positiva, né? Inclusive, esses pesticidas, né, sempre fizeram tanto mal para as pessoas e a utilização de drone é até um grande benefício para a saúde humana, né? De pessoas, inclusive, que tiveram cânceres e outras doenças que são... A gente trabalha numa empresa do setor elétrico, né? E tem linhas de transmissão energizadas e as pessoas precisam dar manutenção nessas linhas de transmissão. Então, se a gente usa, por exemplo, um drone para fazer uma inspeção e não um humano, a gente está expondo muito menos riscos às pessoas. Sim. Né? Então, tem vários São benefícios. Muitos os benefícios. Agora, assim, dando uma pausa na questão da inteligência artificial ou não, né? Tudo depende, né? A gente tem um quadro aqui, que é o quadro Essa História Deu o que Falar, né? E aí a gente queria que você contasse pra gente qual foi a melhor história da sua vida, alguma coisa que deu o que falar. Não sei se foi a melhor, mas essa deu o que falar, que foi o seguinte. Foi exatamente no concurso da Eletronorte. A gente entrou na Eletronorte por concurso público. E o resultado saiu de uma forma diferente. Porque existiam vários cargos. Cada cargo tinha a sua classificação. E tem dois colegas, né? O Luciano Crisóstomo e o Wanderson. O Wanderson hoje é o superintendente de TI lá na Eletronorte. Sim. E eles estavam olhando a classificação e falando assim, rapaz, eu queria saber quem é o CDF que passou em primeiro lugar aqui na TI. E eu do lado, assim, tinha sido eu. Do lado. Aí eu levantei a mão, foi eu. Esse cara, mas claro que é uma pessoa gente finíssima. E eles ficaram anos repetindo esse episódio. Ainda bem que você se apresentou logo, né? Você fala assim, mas quem foi esse cabeçudo? Ainda bem que eles não falaram nada pejorativo. Mas agora, você contou uma história, né, boa pra gente que repercutiu aí por anos, mas eu quero saber agora se existe, né, alguma história que não foi tão boa, assim, a pior história, né, da sua vida, alguma coisa que você jamais repetiria. Eu lembrei de um aqui que foi um pouco constrangedor. Foi exatamente quando eu estava me formando, né, na UNB, eu fui apresentar meu trabalho de graduação para a banca, né, e tal, tô lá na frente apresentando na banca, e na época tinha um vírus de computador que eu não lembro o nome do vírus, tem muito tempo isso. Eu sei que quando ele infectava o seu computador, ele falava assim, seu computador vai reiniciar em 30 segundos. Nossa. E você não conseguia mais usar o computador por conta desse vírus. E eu estou lá apresentando lá no trabalho final de graduação e pum, seu computador vai reiniciar em 30 segundos. Oh, céus! Caramba, logo agora, não podia esperar uma hora para eu terminar de apresentar meu trabalho. Aí você teve que ir no Gogó? O que você fez, professor? Não, a minha sorte é que eu tinha, no meu notebook, né, eu tinha 2 sistemas operacionais instalados. Aí,
Faz barulho, né? Eu tinha 2 sistemas operacionais instalados. E aí o Windows, né, que eu estava fazendo a apresentação no Windows, e eu tinha o Linux também instalado. Na mesma máquina? Na mesma máquina. Sério? É. Nem sabia que era possível. É Novidade. possível. Isso o pessoal chama de dual boot. Né? Aí, hoje é menos comum, Sim. né? Mas antigamente isso era bastante comum as pessoas fazerem, principalmente as pessoas de tecnologia. E aí eu reiniciei, subi o Linux, pedi desculpas para os professores, subi o Linux e continuei. Ainda bem que eu tinha esse segundo sistema Ainda bem que operacional você instalado. era de TI, né? Porque eu formei em administração e nem sabia que isso existia. Pedi desculpas e continuei de onde eu tinha parado. Nossa, que coisa. Nossa, mas na hora que eu vi, nossa, eu tremi nas Imagino que tenha bases. sido realmente a pior história, porque a gente já está nervoso ali, né? Não, Olhando para as demais, pessoas, demais, avaliando demais. a Tudo que a gente. gente precisa é de Gaguejando. um roteiro, assim, né? Bem feito. Às vezes, assim, na apresentação tá tudo ali, tudo construído. Mas e no final, você lembra qual foi a nota? A CDF, o que você acha, Dani? Não, mas não foi tão... que Eu você acha, confesso que eu Dani? podia ter feito melhor. Ele Olha, o nível de autocrítica, exigência né? dele é muito Autoexigência. alto, né? Agora, a gente tem um outro quadro, né? Sim. Que é deu ou não deu o que falar. Então, a gente tem algumas situações aqui que a gente quer saber se você já passou. Você já perdeu a noção do tempo no computador? Ixi, direto, principalmente quando eu preciso buscar meu filho no colégio. Aí eu olho, ai meu Deus, já está na hora. Tô atrasado. Aí eu tenho que sair fechando o computador muitas vezes. Você é da área de TI, então com certeza sempre tem alguém te pedindo uma ajudinha, né? Sempre. Você já desistiu de ajudar alguém, assim, algum usuário que não entendia nenhum comando, que você falava, aperta tal tecla, a pessoa não sabe nem que tecla é aquela. Eu já tive esse tipo de tecla? situação. Tem até um exemplo de... Não aconteceu comigo isso, não. Um exemplo de... O pessoal estava atendendo a pessoa. Não, senhora, a senhora vai precisar fechar todas as janelas. Aí, de repente... De casa? Um barulho. Você estava fechando as janelas da casa. Mas não aconteceu isso comigo, não. Não foi comigo, não. Foi só Esse é um nível bem... Mas já peguei pessoas assim que eu tive que atender que foi difícil. Mas tem muito tempo isso, eu não me lembro. Eu acho que eu não desisti, mas eu lembro que foi Mas chorou. difícil. Chorei. E você já recebeu alguma demanda de um usuário que pediu auxílio e resolveu o problema na hora de te Várias explicar? vezes. Eu acho que várias comigo mesmo isso já Eu acho que já. Direto. Estou com um problema isso aqui, acontece. Marcondes. Na verdade, eu acabei de resolver. não Obrigada, foi tchau. Não, e muitas vezes acontece assim, a pessoa tá dando problema. Tá, me mostra. Pum, funcionou. Aí a pessoa fica com aquela cara assim, né? Eu juro que não estava funcionando. Aí eu aproveito e brinco. Não, minha presença impôs um medo para a tecnologia. E todo mundo que é de TI, assim, acho que tem meio aquela, né? Nossa, o pessoal que é de TI, eles são meio avoados, né? Eles se ligam tanto ali nas máquinas que esquecem da vida. Você já foi trabalhar num sábado achando que era Não, meio de graças semana? a Deus não. Mas é porque, como eu mexo com música, eu tenho uma rotina para semana, outra diferente para o final olha, de ele usou semana. a inteligência artificial, tá vendo? Aí, no final de semana, eu tenho que me preocupar com outras coisas e tal. Aí, graças a Deus, não aconteceu isso comigo, mas é por conta disso, assim, né? A rotina do final de semana tem várias outras coisas para fazer. E muda, né? Muda. Sai do piloto automático. Sai do piloto automático. E você já Exato. teve que resolver algum problema de invasão por vírus que pedia resgate em bitcoins? Eu dei essa sorte, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Sério? Sério, eu até coloquei essa pergunta por isso. É? Já aconteceu. Meu computador, assim, todos os meus documentos, eles foram... ele mudou o finalzinho, né, do documento e eu não conseguia mudar mais nada e ele pedia lá 700 bitcoins. Mas Olha só! existe uma coisa... Muitos anos atrás. Existe uma coisa que a gente tem que também se preocupar, né? Quando usa, para minimizar, não quer dizer que a gente não vai acontecer isso, mas para minimizar os impactos, né? A gente procurar ter backups Sim, em lugares seguros. Tinha. Hoje, o que seria... Claro, a gente tem documentos que são da organização, que são
Se a gente perdesse, seria preocupante. Mas, tirando isso, num contexto assim, mais pessoal, né, as informações mais importantes que a gente gera, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, são fotos nossas, É o que eu ia falar agora, vídeos. porque há alguns anos a gente revelava muito, né? Hoje em dia é muito difícil a gente revelar fotos e a gente vai gerando vários arquivos, fotos, vídeos. E aí quando perde, gente, é uma Dá uma dor no terrível, coração. né? Que você fala, meu Deus. Mas aí se a gente souber usar da tecnologia, né, saber armazenar em locais seguros, ter backup e tal, então a gente consegue minimizar esses riscos. Sim. Quando a gente tiver alguma invasão, nem se preocupa com Nós isso. Ou quando a gente falamos- perde um HD. Exatamente. nem se Nós preocupe com falamos, isso. inclusive, com um fotógrafo, o Thiago, né? Não sei se Aham. está ouvindo, Thiago, mas lembrando da história dele, ele é um fotógrafo de casamentos e ele contou uma história dessa pra gente, né? Que perdeu alguns HDs, né? Com fotos, assim, de... Pensa, você Pois é. perder a foto do casamento E da aí, pessoa. nesse caso é um pouco mais sério. Não, ele porque foi para. Ele Ele conseguiu enviou para Rússia, fora, pra né? Enviou o Rússia. HD para fora do país para conseguir recuperar. Nesse caso, assim, aí eu deixo um conselho, né? Exatamente para a gente ter ainda um cuidado bem maior, porque nesse caso ele está usando os arquivos dele de Sim, forma profissional, sim, não só pessoal. sim. Né? Sim, De forma profissional, aí sim, a gente tem que ter o maior cuidado tem que ter possível. muito cuidado. Se possível, backups em nuvem, mais de um backup. Agora o próximo quadro. Nós temos, somos cheias de quadros, né? Mas é para deixar o programa um pouquinho mais dinâmico, descontraído. E o nosso próximo quadro é bem levezinho, é um quadro chamado Conecta Aqui. A gente quer realmente conectar o nosso convidado com o nosso público. E é estilo assim, Marília Gabriela, aquele bate e volta, né? A gente sei. fala uma palavra e você fala outra pra gente, né? Então, eu vou começar aqui te perguntando sobre uma memória. Pode ser uma palavra ou uma frase, tá? Que tem gente que... Uma memória. Uma memória. Nossa. Tá bom. Uma bem bacana. Eu vendo meu filho nascer. Pegando ele no colo a primeira vez. É uma São bela boas memória. memórias da vida. E uma inspiração. Essa é difícil, hein? Tenho várias. Várias pessoas me inspiraram ao longo dos anos. E como a gente mexe com música, muitas vezes a música se torna uma inspiração. E é difícil responder essa, hein? Uma só? Nossa. Mas eu diria assim, eu vou escolher uma. Meu pai, hoje ele já é falecido, mas... e na época eu não entendia ele, mas hoje, que sou adulto e sou pai, eu entendo que ele foi uma pessoa de muita inspiração. E a gente vai percebendo, né, que a gente vai ficando parecido com os nossos pais. Parecidíssimos. Um amor. Minha esposa. É Lívia, né? Lívia. Lívia, manda um beijo pra ela, isso. Uma paixão. Música e tecnologia. E tecnologia. Sucesso para você. Tá bom, a gente deixou duas, né? Sucesso para mim. Conseguir fazer o que é esperado de mim. Uma música. Essa é a pergunta mais difícil para se fazer para um músico. É mesmo. É a pergunta mais cruel. Mas então, uma música que lembra de uma história, né? Você contou uma história pra gente aqui quando a gente estava no bate-papo inicial ali, antes do programa. A primeira música. Vamos mudar essa pergunta para a primeira música, né? Tipo assim, uma música... Primeira música, por exemplo, eu não vou lembrar, obviamente, a primeira música que eu Você gostou? gostei e tal, mas eu me lembro da primeira música que eu toquei quando eu aprendi a tocar qual violão. era? Que foi Greensleeves. É uma música De antiga. quem é? É de autor desconhecido. É rock? É o que eu Não, é conheço? uma música antes ainda da época de música do período clássico. É muito antiga. Não sei, deve ser lá do ano 1200, 1300. Olha, música Greensleeves, de é o nome da época. música. que surpresa. E fé pra você? A fé católica, graças a Deus.
Estamos chegando aqui no finalzinho, a gente poderia ficar aqui o resto da tarde nesse bate-papo, né? Porque esse assunto, né, que a gente tratou aqui hoje é um assunto muito amplo, muito amplo rico, demais, rico demais. interessante. Né? Exatamente. Então, assim, acho que tem tanto que a gente, né, está pensando Isso é só um realmente. aprendiz, né? né? Esse assunto é premente, Sim, né? É um assunto sim. que as pessoas estão A gostando. gente... E é um assunto que as pessoas precisam conversar mais. Exatamente. Entender melhor. De acordo com tudo que a gente trouxe aqui, a gente, né, apesar de ser algo já antigo, mas é muito recente, porque as pessoas precisam realmente estudar, aprender muito. E a gente está, né, com a ideia de trazer uma temporada, né, sobre esse assunto aqui, porque realmente tem muita coisa para a gente falar, muito assunto para tratar, né? E a gente queria demais, estamos chegando no finalzinho, mas queria demais agradecer você, a sua presença, a sua disponibilidade, Obrigado. ter trazido... E eu me sinto honrado de estar aqui, nessa tarde de sol bem claro, que uma tarde agradável e muito obrigado mesmo, tá? Me sinto lisonjeado. A gente ficou muito feliz, né, com toda a informação que riquíssima que você trouxe. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Entendeu muito bem. Queria muito agradecer também, né? Peço desculpa por qualquer deslize aí de Que isso? posição dos equipamentos. Se eu falei alguma besteira, não tenho nenhum compromisso com o erro, podem me corrigir nos comentários aí, a gente precisar. Essa frase é clássica do Eletronorte, né? Eu aprendi lá mesmo. Ah, é? Lá vocês têm esse... Não tenho nenhum compromisso com o erro. A gente está aqui para aprender. Isso é verdade. Se for para errar, a gente erra e aprende. Mas os melhores professores são excelentes alunos, né? A gente está a vida inteira aprendendo, então estamos aqui para isso. Não somos donos da verdade. É o termo? Lifelong learning, é esse o termo? Lifelong learning. Longa. Acho que é esse o termo. Você passa a vida inteira aprendendo. Olha, eu queria agradecer muito pelo desafio. A gente, assim, conseguiu falar com você ontem, né? E hoje a gente já está aqui gravando. Então, assim, isso mostra o quanto que você também estava preparado, né, para tratar desse assunto. Sim, e assim, foi uma honra para a gente te receber. Né? Eu tenho certeza que esse assunto vai dar o que falar, porque é um assunto muito rico. Né? Te agradeço pela troca de experiências. Eu já não saio daqui como eu entrei, né? Eu aprendi muito com você nesse podcast. Eu espero que os nossos espectadores, telespectadores, ouvintes, seguidores... São tantos termos, são tantas termos, nomenclaturas. Internet espectadores. Internet espectadores também, né, tenham aprendido, né? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre inteligência artificial e quiserem procurar o Marcondes, como encontrá-lo? Eu sou um pouco desleixado em relação às minhas redes sociais, mas pode procurar por Marcondes Cunha no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. No Instagram é mais simples, é Marcondes C, o C é de Cunha, né? Marcondes C, @Marcondes C. Você me acha no YouTube e no Instagram, por esse @. Que ótimo. E para a gente finalizar, qual é a próxima tecnologia que vai surpreender o mundo? O que você acha que está vindo? O mundo eu não sei, mas a tecnologia que me surpreendeu foi essa que eu disse agora há pouco da reprodução do timbre de equipamentos, de áudio, né, de música, e da reprodução do timbre de voz. Não sei se... eu acho que isso ainda vai dar o que falar ainda. E me surpreendeu. Com certeza, é uma grande surpresa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Foi um prazer. Agradecemos Obrigada, muito. Viu, Marcondes? Foi uma honra.